Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 11. A Gênese espiritual. O princípio espiritual. 1. A existência do princípio espiritual é um fato que, a bem da verdade, não precisa ser demonstrado, porque ele é uma verdade incontestável, assim como o da existência do princípio material. O princípio espiritual se afirma pelos seus efeitos, assim como o princípio material também se afirma pelos efeitos que lhe são próprios. De acordo com o princípio de que todo efeito tem uma causa, logo, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a distinção entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino acionado manualmente para dar um sinal, um aviso. Quando o sino toca para dar um aviso, ele atesta que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, como não ocorre a ninguém atribuir algum pensamento à matéria que compõe o sino, conclui-se que ele é movido por uma inteligência. Assim, o sino serve de instrumento para que essa inteligência se manifeste. Pela mesma razão, ninguém pode ter a ideia de atribuir algum pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem, quando está vivo, pensa, é porque nele existe alguma coisa que não existe quando ele está morto. A diferença que existe entre o homem e o sino é que a inteligência que faz o sino se mover está fora dele, ao passo que a inteligência que faz o homem atuar está nele mesmo. 2. O princípio espiritual é uma consequência necessária da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, uma vez que não poderíamos conceber a soberana inteligência a reinar durante toda a eternidade unicamente sobre a matéria bruta. Isso seria o mesmo que um monarca terreno reinar durante toda a sua vida exclusivamente para comandar pedras. Não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, ou seja, a justiça e a bondade, porque essas qualidades seriam inúteis se ele tivesse que utilizá-las apenas sobre a matéria. 3. Por outro lado, também não se pode conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para condená-los ao nada, depois de alguns dias de sofrimento sem compensações, referindo-se às crianças, apenas para satisfazer-se numa sucessão indefinida de seres que nascem sem terem pedido e que vivem apenas por um instante para conhecerem a dor e se extinguirem para sempre após uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo completam-se mutuamente. Ao negarem a causa, o princípio espiritual, eles não podem admitir o efeito, a continuidade da vida. Ao negarem o efeito, eles não podem admitir a causa. Assim, o materialismo é coerente consigo mesmo, embora não seja coerente com a razão. 4. A ideia de que o ser espiritual é perpétuo está presente no homem desde o seu nascimento. Essa ideia se manifesta nele como uma intuição e como um desejo. Ele compreende que somente assim existe uma compensação para as misérias da vida. Essa é a razão por que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas do que materialistas e mais deístas do que ateus. Ao sentimento intuitivo de que o ser é eterno e à consciência de que ele raciocina, o Espiritismo vem juntar a confirmação dos fatos através da prova material da existência do ser espiritual, da sobrevivência da sua alma, da sua imortalidade e da sua individualidade.
O Espiritismo vem definir e tornar preciso o que a ideia do princípio espiritual tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, seja durante a vida, encarnado num corpo, seja depois. Observação: deísta, aquele que admite a existência de Deus, desde que ela não esteja ligada a nenhuma religião. 5. O princípio espiritual e o princípio vital são a mesma coisa? Como sempre, vamos partir da observação dos fatos. Se o princípio vital fosse inseparável do princípio espiritual, até haveria alguma razão para confundi-los. Entretanto, desde que existem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos que ainda estão animados de vida orgânica, quando já não existe qualquer manifestação do pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, será que é possível admitir que a vida orgânica reside em algum princípio que está ligado à matéria, em algum princípio que seja independente da vida espiritual, vida esta que faz parte do espírito? Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade que é independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade que é independente da matéria, torna-se evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Ver capítulo 10, itens 16 e 19. 6. O princípio espiritual teria sua origem no fluido cósmico universal? Seria ele apenas uma transformação, um modo de existência desse fluido, assim como a luz, a eletricidade, o calor e etc? Se fosse assim, o princípio espiritual estaria sujeito às instabilidades da matéria. Seria extinto pela desagregação, da mesma forma que o princípio vital. O ser inteligente teria apenas uma existência momentânea, como a do corpo físico, que ao morrer retorna ao nada, ou ao todo universal, o que dá na mesma. Resumindo, isso seria a confirmação das doutrinas materialistas. As propriedades especiais que encontramos no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente, pois se a sua origem estivesse na matéria, ele não possuiria essas propriedades especiais. A inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. Desse modo, partindo dos efeitos até chegar à causa que os produz, concluímos que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios que constituem o universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados de espíritos, assim como o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, os orgânicos e os inorgânicos. 7. Admitindo a existência do ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual é a sua origem? Qual é o seu ponto de partida? Aqui, como em tudo aquilo que diz respeito à origem das coisas, acaba todo e qualquer meio de investigação. O homem só pode constatar o que existe. Sobre todas as outras coisas, ele apenas pode formular hipóteses. Deus não deixa o homem ter acesso a esse tipo de informação, nem mesmo pela revelação. Talvez porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, ou talvez porque essa informação, no presente momento, possa lhe ser inútil ou prejudicial. O que Deus permite que os seus mensageiros digam ao homem e que ele próprio pode deduzir por si mesmo, partindo do princípio da soberana justiça, que é um atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais.
Todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada um. Todos, sendo filhos do mesmo Pai, recebem a mesma atenção. Não existe um só que seja mais favorecido ou mais bem dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Observação. Revelação. É a denominação que se dá, de um modo genérico, para todo o conhecimento transmitido ao homem diretamente por um Deus ou por um agente, que pode ser um anjo, um santo, etc. 8. Deus cria mundos materiais desde toda a eternidade, como cria seres espirituais também desde toda a eternidade. Se não fosse assim, os mundos materiais não teriam nenhum objetivo de existir. Seria muito mais fácil conceber os seres espirituais sem os mundos materiais, do que os mundos materiais sem os espíritos. Cabe aos mundos materiais fornecer os elementos necessários para que os seres espirituais desenvolvam as suas inteligências. 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. A perfeição relativa é a meta a qual todos devem atingir. Ora, uma vez que Deus tem criado desde toda a eternidade, devem existir seres que já atingiram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, inúmeros mundos já tinham sucedido a outros mundos. E, quando a Terra saiu do caos em que seus elementos se encontravam, o espaço já estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que começavam a vida até aqueles que, desde toda a eternidade, já se encontravam entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos.